Eu vou fazer uma breve introdução em função do tempo. O que eu quero que vocês pensem, eu vou fazer um roleplay com a minha aluna Nadine, que se dispôs a esse papel aqui na frente, onde a gente vai simular um caso que ele é um caso fictício baseado em casos reais. Literalmente vários casos, que eu juntei algumas características, porque a ideia é trazer para vocês assim, o que eu faço quando o paciente apresenta algum tipo de desafio, algum comportamento difícil de manejar na situação. E aí a gente vai trabalhar uma sessão atípica, com vários modos aparecendo, e o trabalho com todos esses modos, e por fim uma técnica de imagem mental associada à cadeira transformacional. Alguns detalhes que vocês precisam prestar atenção durante a encenação. Primeiro, a mudança do modo. É trabalho do terapeuta estar atento a quando o paciente faz essa transição, né? Mas deixa eu voltar. Então, a terapia do esquema, ela começou com a identificação das necessidades centrais da infância e a identificação dos esquemas, que eu não vou trazer por conta do objetivo da fala. E aí, posteriormente, o Jung propôs o trabalho com modos esquemáticos para casos difíceis, inclusive pacientes borderline ou com vários esquemas. Então, não daria para trabalhar esquema por esquema, então ele propôs para agrupar isso em modos. Então, a gente tem trabalhado muito frequentemente com os modos na sessão, mas eu preciso fazer toda a avaliação das necessidades centrais, dos esquemas e de quais são os modos do paciente. Um cuidado que a gente tem que ter é que o paciente dá o nome para o modo. Então, a gente identifica quais são os modos, quais as características, quais são os estímulos gatilho, quais as funções daquele modo, né, o objetivo, vantagem, desvantagem, enfim. E aí, a gente precisa, então, pedir que o paciente identifique um nome para esse modo. Todos os nomes que vão aparecer na encenação, por mais estranhos que possam ser, são nomes reais. Então, cada um de um caso que eu já supervisionei ou que eu já atendi e que aí foram dados a esses modos que a gente vai ensinar aqui. Então, só para vocês terem um pouquinho de conhecimento, o Jung ele propõe os modos criança, que são modos inatos. Então, o modo criança feliz, que é a criança que é espontânea, que ela brinca, que ela está com as necessidades centrais dela atendida. O modo criança vulnerável, esse é o modo fundamental central do modelo teórico dentro do trabalho com modos, que é o modo que eu quero acessar. E aí a gente vai ver os modos de enfrentamento, que em geral são para proteger a criança vulnerável. Vocês vão ver na minha encenação que o tempo todo eu estou tentando acessar a criança vulnerável, que é quando eu vou fazer o trabalho de reparação. Então, enquanto ela está no modo hipercompensador, enquanto ela está no modo protetor desligado, eu não consigo trabalhar. Então, vocês vão ver que o tempo todo eu vou estar tentando acessar esse modo criança vulnerável, fazer a reparação para fazer o que a gente chama da cura do esquema. O modo criança com raiva, que é quando o indivíduo ele libera a raiva que ele sente por não ter uma necessidade central atendida. Então, a gente sempre tem que ter em mente o seguinte: o paciente apresentou um modo ali na minha frente. Qual a necessidade central que não está sendo atendida naquele momento? E a minha postura tem que pensar nessa necessidade. Então, o paciente ele vai me ativar e eu não posso ser reativo. Eu tenho que usar a minha metacognição para pensar qual que é a necessidade central dele em voga e tenho que pensar também no meu objetivo terapêutico. E o modo criança impulsiva e indisciplinada é aquela que quer, não tem intolerância à frustração, quer o reforço imediato, quer que seja atendido no tempo e no momento dele. Os modos de enfrentamento, eu costumo dizer que o protetor desligado é um inferno, porque quando o paciente, a metáfora que eu uso para o protetor desligado é assim, vai denunciar a minha idade, né? Quando eu era criança, eu assistia a Caverna do Dragão. E aí, quando eles iam atravessar o portal, abrir o portal e falar, agora vai. Aí acontecia algum problema e o portal se fechava. É essa imagem mental que eu tenho quando o paciente entra com o protetor desligado. Eu estava com o meu canal emocional aberto, ele simplesmente interrompe essa via emocional e eu perdi o acesso à criança vulnerável dele. Aí eu não consigo fazer trabalho nenhum. E aí eu tenho que usar recursos para poder acessar essa criança de novo. O capitulador complacente, que seria a ideia da resignação, é aquele modo que aceita, que faz tudo o que os outros querem, que se subjuga, que se submete. E o modo hipercompensador. Aqui vocês vão ver o modo hipercompensador ataque,
que é quando o paciente ele quer atacar o terapeuta, ele quer gerar raiva, ele quer gerar sofrimento, ele quer punir esse terapeuta, né? Ele joga isso em relação ao terapeuta. É um tipo de modo hipercompensador que vai aparecer aqui. E a gente tem o modo pais internalizados, que é o modo pai e mãe punitivo, que é aquele que também sente um nível de raiva muito grande. Ele acha que as pessoas merecem ser punidas pelos erros que elas cometem. O modo pai e mãe exigente é aquele pai ou mãe que sempre espera mais. É aquele famoso, tá bom, mas poderia ter feito melhor, tá bom, mas poderia ter se doado mais. E o modo adulto saudável, que é o modo que a gente pretende fortalecer no paciente. Alguns pacientes têm esse modo muito fragilizado. A ideia do modo adulto saudável é que o paciente ele consiga identificar as próprias necessidades, solicitar ao outro que atenda às necessidades dele, entendendo que o outro tem o direito de não dar conta disso, e que ele mesmo use recursos de se autoacalmar, de se autovalidar, para conseguir validar as próprias necessidades. Bom, então, feito essa breve introdução dos modos, eu vou falar da história de vida. Então, lembrando que é baseado em fatos reais, mas mais de um caso foi aparecendo aqui. Então, Melissa, 24 anos, solteira, sem filhos, mora com o pai e um irmão. Melissa morou até os 2 anos com o pai e a mãe era prostituta e o pai trabalhava como autônomo. Havia rumores de que o pai contrabandeava cigarros, mas a informação não foi confirmada. Aos 2 anos, os pais se separaram e ela ficou com a mãe e o pai se mudou de estado. Às vezes o pai ia visitá-la, verificando as condições de negligência em que Melissa vivia, levava ela para a cidade dele, onde morava também a família paterna. No entanto, o pai de Melissa não assumiu os cuidados da menina, deixando-os ao encargo da avó paterna e das namoradas com as quais ele ia morar junto. Então ele pega, até os 5 anos ela ia e vinha, e depois dos 5 anos ela fica definitivamente com ele, só que esse pai não cuida. Então a cada pouco ele está com uma nova namorada, então uma troca constante de cuidadoras, com as quais a maioria ela não se dava bem, e elas que acabavam assumindo, ou não assumindo, negligenciando os cuidados da menina. Quando o relacionamento terminava, o pai levava a Melissa de volta para a mãe, e essas indas e vindas aconteceram até os 5 anos. O pai de Melissa era distante emocionalmente, não dava atenção, era rígido e brigava frequentemente com ela. Todavia, delegava para as esposas a responsabilidade pelos cuidados e educação da menina. Foram aproximadamente 4 esposas, até que aos 9 anos o pai foi morar com uma mulher, cujo relacionamento perdurou por mais tempo. E dessa relação tiveram um filho, irmão de Melissa por parte de pai. Esse relacionamento durou até a idade de 15 anos de Melissa, quando a madrasta se separou do pai, deixando com ele o filho. A relação de Melissa com a madrasta era conflituosa. Então, naquela época, ela apresentava na infância sintomas de transtorno desafiador opositivo. Melissa, então, tinha esse comportamento opositor, mas também tinha demonstração de afeto da madrasta com a menina. Melissa chamava de mãe. Como Melissa estava na adolescência, ficou para ela as demandas de cuidado com o irmão, que na época estava com 6 anos. Então, a madrasta era bem intencionada, ela queria cuidar da menina, ela tinha afeto, só que era uma menina arredia. É um transtorno, o desafiador opositor é um transtorno difícil. Então, era uma relação de aproximação e de afastamento. Melissa evitava falar de seus problemas para o pai, tanto por medo da reação dele, como para evitar sobrecarregá-lo, pois o via como provedor da casa e que fazia muito, pois ficou com ela e a mãe a abandonou. Então, ele me pegou para criar, então ele já está fazendo muito, não vou encher ele com os meus problemas. Na escola, ela era chamada de macaca, pobre e esquisita, mas ela não contava isso para o pai. O contato com a mãe era raro, quando o pai a levava até a cidade onde ela morava. A Melissa passava o dia e depois retornavam. Às vezes passava anos sem falar com a mãe. Atualmente o irmão tem 15 anos, mas as tarefas domésticas sobraram para Melissa, que além de trabalhar fora, tem que cuidar da casa e fazer a comida. Melissa sente muita raiva, pois o pai reforça essa ideia de que ela tem que fazer as coisas pelo irmão, inclusive acordá-lo para ir à escola. Então a gente vê aí uma origem de um esquema de desconfiança e abuso, né?
Então, quais esquemas a gente pode ver nesse trecho da história de vida dela? Decorrente dessa história de vida, Melissa desenvolveu os esquemas de abandono e instabilidade devido às constantes mudanças de casa, cidade e cuidadores. Então, ela morava com a mãe e voltava, muitas esposas, depois essa com a qual ela se apegou um pouco mais também, acabou indo embora, e o pai era muito instável e ausente. Privação emocional, pois ela não recebia afeto e atenção. Defetividade, pois tinha a ideia de que era chata, problemática e devido ao seu comportamento, as mulheres do pai, assim como a mãe, acabavam indo embora. Então a criança ela precisa ter uma atribuição uma compreensão, uma atribuição de significado ao que acontece. E muitas vezes ela atribui a si mesma, isso deve estar acontecendo, ele deve ter ido embora ou deve ter me abandonado, porque eu sou chata, porque eu não sou legal, enfim. E desconfiança e abuso, considerando as experiências na casa da mãe, o abuso verbal vindo do pai, abuso físico de alguma das companheiras do pai e o bullying sofrido na escola. Faz quanto que é a recepção da clínica, tá? Boa tarde, Melissa, vamos lá? Olá. Tudo bem com você? Tô normal, ué. Fiquei com a impressão de que aconteceu alguma coisa, parece que você está um pouco inquieta. Tá tudo bem? Ué, não, tô normal, não aconteceu nada. Eu queria que você soubesse que aqui é o teu espaço, que você pode falar caso tenha algo te incomodando, algo errado que tenha acontecido ou de diferente. Eu acredito que eu tô normal, eu só tava pensando um pouco nas coisas da semana passada. Sobre o quê? Eu lembrei das conversas que a gente estava tendo, sobre os apelidos que eu recebia, sobre os xingamentos. E aí teve uma hora que você falou que você me entendia, não sei o quê. E, cara, na verdade você não entende nada. Olha a sua vida. Você tem um emprego legal, você tem um carro, você tem marido, você tem filho, você viaja, você vai para a praia, você curte sua vida. Ou seja, você não faz ideia do que foi a minha vida e do que eu estou vivendo. De fato, eu tive muitas oportunidades que muitas pessoas não tiveram. Eu fico tentando me colocar no teu lugar e pensando o quão difícil tem sido para você, quão difícil foi passar por tudo que você passou. E eu queria que você soubesse que eu, de fato, me importo e me preocupo com você. Ai, cara, cala a boca, sabe? Porque você é uma alienada, entendeu? Vocês ficam com esse papo de psicólogo, analisando as coisas que a gente faz. Aí depois você vem com esse mimimi de que você se importa, mas na verdade você não se importa. Você, depois que você sai daqui, você deve viver a sua vida no seu mundo cor-de-rosa e deve dar graças a Deus que vai me ver na semana que vem. Eu sei que talvez possa parecer para você que eu tenho muitos pacientes, que talvez você seja só mais uma, mas eu queria que você soubesse que eu realmente me importo. E não é verdade que eu saio daqui e não me lembro de você. Às vezes a gente tem sessões difíceis, às vezes eu vejo o quanto que você fica mobilizada, ou eu vejo alguma coisa lá fora que me lembra da tua história. E eu gostaria muito, e eu estou me esforçando muito, para que de alguma maneira eu possa te ajudar. Então, quando eu vejo as feridas que te causaram, tudo isso que fizeram com você, eu gostaria de poder te ajudar a passar por tudo isso. E eu queria que você soubesse que eu realmente me importo e eu penso como deve ter sido difícil para você passar por tudo isso. E me veio à cabeça, Melissa, que essa raiva eu acho que ela não é para mim. Eu acho que alguém te fez muito mal, te machucou muito, e que essa raiva é para essa pessoa. Quem que te machucou tanto a ponto de você não confiar em ninguém que vá te ajudar, que vá te cuidar de você? Foi a minha mãe. Acho que depois de tudo que a gente conversou, eu pensei que ela não tinha o direito de me abandonar. Como é que foi, Melissa? Passar por tudo isso, ficar sem tua mãe? O que você precisava que ela fizesse por você? Eu precisava que ela estivesse comigo, que ela me desse carinho,
que ela não tivesse me abandonado do jeito que ela fez, porque por conta disso minha vida foi uma merda. Como é que foi passar por tudo isso praticamente sozinha? Olha, foi difícil, mas tem coisa que é muito pior, entendeu? E pelo menos eu tinha uma casa para morar. E hoje eu sou uma pessoa muito mais forte, eu consigo dar conta das coisas e eu não, ninguém vai mais tirar onda com a minha cara e me maltratar do jeito que faziam. Me parece que agora veio a Melissa Carrasca. Para onde foi a Mel? Ai, lá vem você com esse papo de novo de coisa. É a Melissa, sou eu que estou aqui. Eu poderia falar com a Melissa Carrasca, a gente poderia fazer uma atividade para que eu pudesse entender melhor esse seu lado? Tanto faz, pode ser. Tá. Então eu gostaria que você se sentasse nessa cadeira e que aqui fosse a Melissa Carrasca falando comigo. Melissa Carrasca, por que você apareceu? É porque nada disso dá certo. Porque toda vez que eu venho aqui, eu venho, falo da minha mãe, falo da minha vida, choro, aí eu desmonto. E como que eu vou dar conta da vida lá fora? Depois que eu sair daqui do jeito que eu tô. Fora que quando a Mel aparece, que é o meu lado mais fraco, as pessoas abusam, as pessoas me maltratam. Então não dá. Então você vem para proteger a Mel? Sim. Eu queria que você soubesse que eu me preocupo e que eu também quero proteger a Mel. E eu queria que você confiasse e acreditasse no meu trabalho, que eu de fato também quero protegê-la. Você acredita em mim? Você me permitiria falar com a Mel? Sim. Mel, conta pra mim, como é que foi passar por tudo que você passou? Ah, foi ruim, né? Foi horrível. Me senti sozinha, sofri. O que você precisava que a tua mãe tivesse feito por você? Eu precisava que ela não tivesse ido embora. Na verdade, que ela não tivesse me deixado ir. Que ela tivesse se importado comigo. Que ela me amasse, me desse carinho. Você poderia dizer isso pra ela? Não. Por que não? Primeiro que eu acho que ela não ia nem se importar com o que eu ia estar falando. E segundo, ela poderia ficar brava por achar que eu estou cobrando ela, alguma coisa assim. E se eu colocasse uma barreira entre vocês, onde ela não pudesse te acessar? Pode ser que sim. Imagina que a tua mãe está aqui, essa distância está boa. Eu gostaria de ir até um pouco mais longe. Aqui tá bom? Então imagina que aqui tem um vidro, tá? Que ela não pode te alcançar, que ela não pode te tocar, que ela não pode fazer nada contra você. Eu queria que você dissesse para ela: mãe, eu senti muito a tua falta. Mãe, eu senti muito a sua falta. Eu precisava de você. Eu precisava de você. Não foi justo o que você fez comigo. Não foi justo o que você fez comigo. Eu merecia receber carinho, afeto, atenção. Eu merecia ter recebido carinho, afeto, atenção. Eu passei por muita coisa difícil pelo que você fez comigo. Por você ter me abandonado, eu passei por muita coisa difícil. Você e meu pai deviam ter cuidado de mim. Você e meu pai deveriam ter cuidado de mim. Vocês deveriam ter me protegido. Ter me protegido. Deveriam ter feito isso. Tem mais alguma coisa que você queria dizer para tua mãe? Não, acho que disse tudo. Ok. Então agora, Melissa, eu queria que você trouxesse a Melissa Fit e que a Melissa Fit sentasse nessa cadeira. Imagina que aqui está a Mel
E eu queria que você dissesse para ela o quanto ela é importante para você. Mel, você é muito importante para mim. Eu amo você. E eu amo você. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Você não está sozinha. Você não está sozinha. Eu vou proteger. Eu vou proteger você. E eu vou fazer com que essas dores, essas feridas sejam menos difíceis para você. E eu vou fazer com que essas dores e essas feridas que são difíceis para você melhorem. O pai e a mãe não deviam ter feito isso com você. O pai e a mãe não deveriam ter feito isso com você. Você é uma boa menina. Você é uma boa menina. Você é só uma criança. E você é só uma criança. E você não devia ter passado por isso. Você não deveria ter passado por isso. Tem mais alguma coisa que você queira falar para Mel? Que eu amo ela, de novo. Pode sentar aqui com a Mel. Mel, como é que foi ouvir isso da Melissa Fitt? Foi bom. É bom, é reconfortante ouvir que, digamos, que alguém se importa. Como é que você se sentiu? Me senti bem, dói, mas é bom, alivia a dor, alivia o peso. Tem algo mais que você gostaria que a Melissa Fitt dissesse para você? Não, acho que ela disse tudo. Você acha que, de alguma maneira, você sentiu ela mais próxima de você? Sim. Sim. Tem mais alguma coisa que você queira dizer para ela? Não. Não. Então, agora eu queria que você, Melissa, sentasse na tua poltrona e me contasse como é que foi essa experiência para você. É uma experiência estranha, uma experiência dolorosa, ter que pôr isso para fora, ter que falar e ter que encarar a pessoa que eu não tenho coragem de encarar, mas vale a pena, alivia. E por que você acha que a Melissa Carrasca aparece? Porque a Mel se sente frágil, se sente fraca, se sente sozinha, precisa de alguém. O que você acha que é o lado bom? O que tem de bom na Melissa Carrasca aparecer? Ela protege a Mel. Ela não deixa que as pessoas abusem, não deixa que as pessoas agridam ela de alguma forma. Qual que é o lado ruim quando a Melissa Carrasca aparece? O lado ruim é que eu fico muito agressiva e a Mel não deixa de ficar triste. Ela continua triste. Se a gente fosse pensar numa proporção de tempo, quanto por cento a Melissa Carrasca está presente na vida da Melissa? É bastante, até demais. Se a gente fosse pensar, quanto que ela deveria aparecer ou participar? Acho que menos. Às vezes acabam me prejudicando, sendo agressiva com as outras pessoas à toa. Quem que a gente poderia chamar mais vezes para estar do teu lado, para te apoiar, quando a Mel aparecer? A Melissa Fitt. Você acha que ela pode te ajudar? Pode. O que você acha que aconteceria se a Melissa Fitt viesse mais e a gente deixasse a Melissa Carrasca só para quando a gente precisasse realmente dela? Eu ia lidar de forma diferente com as situações, mas talvez fosse menos agressiva, talvez melhor do que ser sempre explosiva. Eu queria te propor mais um exercício. Queria que você se sentasse confortavelmente na sua cadeira, fechasse seus olhos, respira bem fundo, puxa o ar pelo nariz bem devagar, solta pela boca, traz uma sensação de relaxamento para o teu corpo. E agora eu gostaria que você se colocasse num lugar seguro, um lugar onde você se sente tranquila, protegida, em paz. Você consegue imaginar esse lugar? Sim. Que lugar é esse? Onde você está? Eu estou em algo que parece uma chácara com árvores e bastante mato. Que sons você ouve? Eu ouço os passarinhos, eu ouço o vento balançando as folhas.
Tem algum cheiro? Tem cheiro de terra, porque está começando a garoar, e cheiro de mato mesmo. Tem alguém com você ou você está sozinha? Eu estou sozinha. Quero que você curta esse lugar, essa sensação de relaxamento, de segurança. E agora eu quero que você apague essa imagem e se coloque numa imagem, a Melissa Fit com a Mel. Você consegue imaginar esse lugar? Sim. Que lugar é esse? É um quarto. Descreve ele para mim. É um quarto pequeno, tem uma cama, um guarda-roupa, alguns brinquedos, uma TV. Onde a Melissa Fit está? Ela está sentada na cama. E a Mel? Está do lado dela. O que a Mel está fazendo? A Mel está só sentada, olhando para baixo. Você consegue se aproximar dela? Sim, Fazer um carinho? sim. Descreve para mim o que você está fazendo com ela. Eu dei um abraço nela, assim. Peguei ela pelo lado, dei um abraço. Ela consegue sentir a força, o carinho, o calor do seu abraço? Sim. Diz para ela que você a ama. Eu amo você, Mel. Você é importante para mim. Você é importante para mim. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Eu vou te proteger. Eu vou te proteger. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Como é que a Mel se sente quando você diz isso para ela? Ela se sente bem. Tem mais alguma coisa que ela quer que você faça por ela? Ela só quer que eu fique um pouco com ela, que eu brinque um pouco. Você pode brincar com ela? Sim. Enquanto brinca, pode fazer um carinho, se mostrar presente. Como é que ela tá? Ela tá feliz, tá bem. Pergunta para ela se ela quer mais alguma coisa. Você queria mais alguma coisa, Mel? O que ela responde? Que não, que tá tudo bem. Você pode se despedir dela? Sim. Como é que ela tá? Ela tá bem. Vai sentir saudade, mas não tanto, mas tá bem. Tá bom. Se despede dela. Vai indo. Agora eu queria que você, ao se despedir dela, retornasse para o teu lugar seguro, se sentindo em paz, tranquila, relaxada. Você está segura. Eu estou aqui. No seu tempo, no seu momento, quando você se sentir pronta, você pode voltar. Como é que foi essa experiência para você? É intenso. Tá cara a cara com a dor, com aquele pedacinho mais frágil, que a gente evita em estar em contato todo dia. O que você acha que a Mel precisa de você? Ela precisa disso. Alguém que proteja ela e que dê carinho também. E que não só fique brava e nervosa, mas que entenda, que ouça e que dê esse carinho, esse apoio. Você consegue ver tudo que ela passou, a dor que ela sofreu? Sim. Quando ela aparece, ela está dizendo algo importante, ela está te trazendo algo que ela precisa. A Melissa Carrasca, ela tem um papel fundamental, que é de defender, de proteger, de não deixar que ninguém faça mal para ela. Mas se ela aparece muito, ela impede que a Mel apareça. E eu preciso da Melissa Fit. Eu preciso desse teu lado que se preocupa, que pondera, que olha para aquela menina que sofreu tudo o que ela sofreu e que vai estar do lado dela e que vai dar colo para ela e que vai cuidar e que vai permitir que ela traga as necessidades dela. Você pode fazer isso por ela? Posso sim. Posso contar com você para ajudar a Mel? Pode. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, tá tudo bem. Eu queria te dizer que
É uma sessão que mobiliza, que mexe com muita coisa, mas que é importante para a gente colocar isso para fora, para olhar para a Mel. E eu queria te dizer que, se você ficar mobilizada, se você se sentir fragilizada, você pode entrar em contato comigo. Se precisar, a gente pode agendar uma sessão extra, tá? Eu estou com você e eu vou ajudar a cuidar de você, a cuidar da Mel, e não vou te deixar desamparada. Então, se você se sentir frágil, se você precisar, você pode contar comigo. Tá bom. Bom, queria agradecer a Nadine, que encarnou a Melissa. Então, só para finalizar, né? Então, a criança vulnerável, não sei se vocês conseguiram reparar, logo no começo ela chegou no hipercompensador ataque, não consigo apontar, mas enfim, que é o número 3. Né? Então, ela estava debochada, ela estava com raiva porque eu ativei ela na sessão anterior, então ela queria que eu sentisse, né, o que eu fiz, ela sentir aquela vulnerabilidade. Então, esse modo ele aparece na sessão após alguma remarcação feita pela terapeuta, quando a terapeuta vai a congresso, ou quando ela sente que ela não foi compreendida, ou quando ela se sente invalidada. Também aparece quando ela entende que a terapeuta está tentando acessar o modo criança vulnerável. Então, ela desdenha, debocha, ataca, pune, manipula. Você diz, você é uma alienada, cala a boca, você não sabe. Então, o hipercompensador ataque é aquele que quer fazer, colocar essa raiva para fora, mas de uma maneira muito negativa. A gente viu o protetor desligado rapidinho, né? Quando eu comecei a acessar a criança vulnerável, daqui a pouco muda a postura corporal, muda o tom de voz, e aí é o lado distante, né? Então, quando muda de assunto na sessão, quando fecha a porta emocional, esfria, instantaneamente, logo após chorar ou falar de algum assunto difícil. Então, ela estava acessando a criança vulnerável, vem o protetor desligado. A Melissa Fitt, acreditem, uma paciente deu esse nome para o modo adulto saudável dela. Eu achei, como assim? Mas é o nome que ela escolheu, eu vou fazer o quê? Né? Ela tem um lado autocriticismo, que é a Melissa Carrasca. Sim, uma paciente deu esse nome para o modo pais punitivos dela. Então, é essa a ideia de que expressar emoções é fraqueza, só gente fraca faz isso, preciso ser forte e me virar sozinha. Eu não posso precisar da terapeuta e nem me apegar a ela nem a ninguém. Porque a lógica é, se eu me apego, daqui a pouco essa pessoa vai embora, eu vou ficar sozinha de novo, então é melhor não me apegar, é melhor não confiar. Bom, como era para ser uma sessão prática e o nosso tempo se esgotou, agradeço a vocês que ficaram bravamente até o final, foi muito legal estar aqui com vocês.